Antes de iniciar, meus amigos, essa segunda parte, né, essa segunda parte desse material, parabenizar a minha querida Princesa do Sul pelos seus 124 anos, ontem, aos 8 de julho de 2023. Minha querida Princesa do Sul, a cidade de Floriano, Piauí, de onde, né, sou natural. 124 anos. Meus amigos, já que estamos aqui tratando e tudo mais, ontem iniciou, né, os trabalhos aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. É isso, meus amigos, com os jogos, né? Vasco 0, Cruzeiro 1. O Vasco, meus amigos, que não consegue, né, de fato achar uma direção, um rumo neste Campeonato Brasileiro. Até começou bem, né, com Gabriel Peck assustando e tudo mais. Mas o fato é que Machado, ainda no primeiro tempo, conseguiu uma belíssima conversão de falta, marcou o gol. O goleiro Léo Jardim se esticou, pulou e tudo mais, mas não conseguiu operar a defesa e o Cruzeiro venceria o Vasco por 1-0 em São Januário, complicando cada vez mais a situação complicada, né, em que o Clube de Regatas Vasco da Gama se encontra no Campeonato Brasileiro. Tá aí na zona de rebaixamento e tenta, né, uma reação aí nas próximas rodadas. Eu confesso, acho muito gostoso, né, a participação do Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube que dispensa comentários, tá certo? Pela sua história grandiosa, riquíssima, tá certo? Espera-se aí que o Vasco, né, possa, seus investimentos, a SAF, tudo mais, a 777 Partners, tá? Mas o fato é que o Vasco ainda espera-se uma reação do Clube Cruz Maltino, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas ontem, em São Januário, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vasco 0, Cruzeiro 1. Na Arena Pantanal, o Cuiabá apenas empatou com o Bahia. Esperava-se, eu acreditava nisso, até porque o Bahia está aí em meio à disputa das quartas de final da Copa do Brasil. Bora Bahia, minha porra! O Bahia, meus amigos, que na minha humilde opinião, pelos melhores momentos que eu pude visualizar, acompanhar na terça-feira, eu acredito que o Bahia teve todas as oportunidades para vencer o fortíssimo Grêmio em solo baiano, lá na Arena Itaipava Fonte Nova. Como eu havia já antecipado, a torcida faria um espetáculo à parte. O Bahia teve todas as oportunidades, começou, né, na frente, começou com 1-0, mas Cuiabano empatou para o Grêmio e talvez aí tenha freado um pouco os ímpetos, o ânimo da boa turma, né, dos comandados de Renato Paiva. Repito, acredito que o Bahia teve grandes possibilidades de pelo menos ir com uma vantagem mínima para Porto Alegre, no segundo jogo, né, de volta da Copa do Brasil. O Bahia, até aqui, é a participação mais longeva do clube baiano na Copa do Brasil, até as quartas de final. Será que em 2023 vai ser diferente? A conferir, meus amigos. E o Bahia, como eu falei, o Cuiabá abriu o placar, né, com Daverson de pênalti. O Bahia empataria no segundo tempo. Isso é de verdade um gol contra de Alain Emperreu. Tentou afastar a bola, mas se atrapalhou e acabou marcando contra o seu patrimônio. E o Bahia até criou algumas oportunidades e tudo mais. Esperava-se que fosse um Bahia mais alternativo, um Bahia mais misto, mas arrancou um empate na Arena Pantanal. Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. Meus amigos, o Corinthians vive aí uma possível, né, crise nos bastidores, com Vanderlei Luxemburgo, e um Corinthians aí que teve, né, o episódio aí do Luan, onde num motel, meus amigos, torcedores teriam invadido e causado ali aquele bastidor, que imagina-se, deve ser bastante desagradável e tumultuar ainda mais o ambiente lá pelo clube lá do Parque São Jorge. É isso, meus amigos. Mas ontem o Corinthians freou tudo isso, ignorou esses bastidores e tudo mais e fez um bom jogo, conseguindo vencer o Atlético Mineiro. Uma jogada muito bem tramada, ensaiada. Roger Guedes
Roger Guedes, meus amigos, fez um limpa, tá certo? Bateu na saída do goleiro Everson, apenas deu um tapa e conseguiu vencer a defesa atleticana. Então o Atlético Mineiro, que também criou muitas oportunidades, o goleiro Cássio, mais uma vez, bastante decisivo, afastou diversas bolas, defesas assim, impecáveis, defesas que fizeram a diferença, e o Cássio salvando, né? Salvando o Corinthians. O fato, como costuma se dizer, o Corinthians, o Atlético Mineiro costuma ressuscitar um pouco, né, o Corinthians. Corinthians às vezes vem mal, o Corinthians às vezes não consegue, né, não vem assim numa boa sequência de jogos, mas o Atlético Mineiro costuma ressuscitar a equipe de Parque São Jorge. Então o Atlético Mineiro perdeu grandes oportunidades, não conseguiu empatar, e o Corinthians é que saiu vencedor desse confronto e desgarrando-se um pouco da perigosa zona de rebaixamento. No Couto Pereira, meus amigos, o Coritiba venceu mais uma, depois de ter vencido o Goiás, né, na rodada anterior, fora de casa. O Coritiba venceu mais uma, 3-1 para cima do América Mineiro, que também está aí nas quartas de final da Copa do Brasil e vai agora para o segundo jogo, depois de ter vencido o Corinthians no jogo de ida, tá, em Belo Horizonte por 1-0, agora vai tentar a classificação no jogo da volta, né, contra o Corinthians. Mas ontem o América Mineiro até saiu na frente com o Juninho, um belíssimo jogador, diga-se de passagem, fez o gol, né, no meio de semana contra o Corinthians na Copa do Brasil, e ontem abriria os trabalhos no Couto Pereira. O articuladíssimo América Mineiro do Wagner Mancini começou na frente 1-0, mas o Coritiba fez 3-1. Coritiba marcou com gols de Aleph Manga de pênalti, Robson, e fecharia os trabalhos com Victor Luiz. Fora grandes defesas do goleiro do América Mineiro, do Coelho, Passinato. Esse goleiro cata muita bola. Se não fosse o goleiro do América Mineiro, provavelmente poderia até ter saído mais gols do Coxa. Mas no Couto Pereira, Coritiba 3, América Mineiro na zona do rebaixamento, inclusive sendo lanterna neste exato momento. Coritiba 3, América Mineiro 1. Palmeiras e Flamengo, meus amigos, são as duas equipes, né, que já despontam no cenário do futebol brasileiro já há algumas temporadas. Palmeiras com suas conquistas, né, isso para não falar outras coisas, né? Palmeiras campeão de Copa do Brasil no ano 2020, Libertadores 2020 e 2021, campeão brasileiro 2022, e o Flamengo, por exemplo, vencendo a Copa do Brasil ano passado, a Libertadores também em 2022, campeão brasileiro no ano de 2020, fora outras conquistas, com seus belíssimos elencos, e colocaram um pouco de tudo isso à prova ontem no Allianz Parque. Palmeiras aí que vem reclamando bastante nos bastidores acerca de lances envolvendo arbitragens e tudo mais. E o Palmeiras esperava-se, né, que também está nas quartas de final da Copa do Brasil, medindo forças, né, diante do São Paulo, tá? São Paulo que venceu, né, no jogo de ida por 1-0, teve até oportunidades, né, de tentar fazer e mais confortável para o jogo da volta, mas São Paulo apenas conseguiu vencer por 1-0, portanto o jogo que tem tudo para ser duríssimo no Allianz Parque. E lá o Palmeiras normalmente é uma equipe que costuma se deslanchar, uma equipe que costuma se deslanchar. Ontem à noite, no Allianz Parque, esperava-se que o Palmeiras fosse poupar, né, de repente uma formação mista, alternativa, mas que nada. Palmeiras e Flamengo, como diz o Vampeta, mandaram suas cavalarias quase que completas. A Arrascaeta, por exemplo, entrou no segundo tempo e ajudou muito a equipe do Flamengo até arrancar um empate, teve até chances para virar o marcador. Palmeiras abriu os trabalhos 1-0 com o Dudu, aliás, as descidas, né, do Dudu juntamente com o Mike, aquele time do Palmeiras, o Rony voltando aí
a jogar no time titular. Palmeiras muito forte, com velocidade, com aquelas suas arrancadas, né, aquele volume de jogo, joga, né, por bolas, né, por bolas alçadas, bolas altas, aquela marcação mais avançada, um time que marca muito forte, e o Flamengo com certeza também sentiu muito. Mas um empate, como eu disse, Dudu abriu o placar no primeiro tempo, por volta ali dos 23 minutos, Arrascaeta, aliás, Everton Ribeiro, Arrascaeta, depois com a entrada do Bruno Henrique, o Flamengo melhorou muito, perdeu em ser de verdade muitos gols, né, do decorrer da partida, mas empataria no segundo tempo e o placar acabou ficando justo. Palmeiras 1, Flamengo 1. Meus amigos, e hoje, né, hoje pela manhã, por volta aí das 11 horas, Santos e Goiás talvez fizeram o jogo mais movimentado do Campeonato Brasileiro até aqui. Novamente com lances envolvendo polêmicas na arbitragem, pênaltis pra lá de contestáveis, mas o Santos venceu por 4-3. Deu Santos, meus amigos, na Vila Belmiro, aliás, possivelmente aí quase sem presença de público, né? Portões fechados, punições, né, ao Santos, tá certo? Santos 4, Goiás 3. Santos, né, destaques, né, individuais. Mendonça, com aquela sua arrancada, sua velocidade, um ataque do Santos que merece respeito, mas também teve dificuldades. Um certo Guilherme na equipe esmeraldina do Goiás, também fazendo estragos, dando muito trabalho. João Paulo, goleiro do Santos, fez ótimas defesas, mas os arremates de Guilherme do Goiás fizeram a diferença. Só esse rapaz fez 2 gols, tá? O Goiás deu muito trabalho, e o Santos venceu com um pênalti pra lá de polêmico, uma marcação pra lá de contestável, mas Mendonça, colombiano Mendonça, não tem nada a ver com isso, apenas fez o seu dever e converteu a cobrança. Santos 4, Goiás 3. E aí, meus amigos, neste exato momento, né, estão se duelando, medindo forças, Fluminense e Internacional no Maracanã, Red Bull Bragantino e São Paulo no Nabi Abichedi. Acredita-se que o São Paulo, Dorival Júnior, possa também fazer uma certa formação alternativa, né, visando, sem sombra de dúvidas, ao confronto decisivo no Allianz Parque na quinta-feira, onde o São Paulo terá certamente muitas dificuldades para tentar fazer um bom jogo, competir com, como eu já falei, né, o favorito Palmeiras. Mas o São Paulo é que vai com uma vantagem, mesmo que mínima, para tentar competir e, quem sabe, sair com a classificação do Allianz Parque. Grêmio e Botafogo, meus amigos, tem tudo para ser o jogo da rodada. Meus amigos, e até aqui, a classificação, os 4 primeiros, o Botafogo aí talvez a grande sensação deste Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O Flamengo vem na cola aí neste exato momento com 26 pontos. O Grêmio, que joga logo mais contra o Botafogo, também com 26. O Palmeiras na 4ª colocação com 24 pontos. Meus amigos, esse Botafogo em ser de verdade, em 13 jogos, há que se dizer, em 13 jogos são 11 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. Esse time do Botafogo marcou 22 gols até aqui, sofreu 7, um saldo de gols de 15 e um aproveitamento de 84%. Será, meus amigos, que este Botafogo será cavalo paraguaio? A conferir, meus amigos, a conferir. Então o que acontece? Esse Botafogo, que agora não conta mais com os trabalhos do português Luiz Castro, né? Foi de fato pro mundo árabe, tá certo? O Botafogo aí que está sendo treinado interinamente pelo Cláudio Caçapa, venceu na rodada anterior 2-0 a equipe do Vasco, além, claro, daquela jornada fantástica ao vencer o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, aquele gol do Tiquinho Soares, que até aqui é o artilheiro da competição. Meus amigos, números desse Botafogo até aqui na história, né, do Campeonato Brasileiro por pontos corridos,
por pontos corridos. O que acontece? Houve, né, diversos tweets onde houve a seguinte informação: até aqui, sempre que uma equipe conseguiu fazer uma diferença de 7 pontos em determinado momento da disputa, né, do Campeonato Brasileiro, esta equipe provavelmente sagraria-se campeã brasileira. A conferir, meus amigos, a conferir. Eu acho que ainda há muita coisa ainda para ocorrer, mas o fato é que esse Botafogo vem mostrando muito respeito, há que se respeitar o trabalho desenvolvido, tá? Pela equipe carioca. Esse Botafogo aí, é verdade que terá um jogo dificílimo logo mais diante do Grêmio, mas já vem mostrando até aqui respeito. Ao ter vencido o Palmeiras fora de casa, já venceu o Flamengo no Maracanã, entre diversos, venceu o Corinthians, venceu o Atlético Mineiro, venceu o ótimo Fluminense do técnico Fernando Diniz. Então é um Botafogo que inspira e merece todo respeito. A campanha do Botafogo de Futebol e Regatas, até aqui já é digna de todo o louvor, de todo o respeito. Resta saber se vai manter essa pegada e escrever, quem sabe, um belíssimo capítulo na história do futebol brasileiro. O fato, como eu falei, né, diversos tweets, tá, afirmam, sempre que uma equipe alcançou, chegou a essa marca, essa diferença, essa construção de 7 pontos, esta equipe poderia ou poderá se sagrar campeã brasileira. Mas eu também frisaria, aquele surpreendente São Paulo do Fernando Diniz também chegou nessa marca dos 7 pontos. E naquele disputa atípica do Campeonato Brasileiro 2020, que terminaria em fevereiro de 2021, aquele São Paulo veria, né, nas rodadas seguintes, o time foi tropeçando, com crise nos bastidores, conflitos entre técnico e alguns jogadores, ambiente político, conflitos internos, fizeram aquele São Paulo oscilar, e oscilou bastante, e até terminaria aquele campeonato na 4ª colocação. O Flamengo seria o campeão brasileiro. Meus amigos, e fechando a rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense na Arena Castelão. Tem tudo aí também para ser um grande jogo. Fortaleza que já não está mais na Copa do Brasil, e o Atlético Paranaense provavelmente deverá ir com uma possível e provável formação alternativa para tentar medir forças contra este Fortaleza, que é muito, mas muito forte, principalmente quando atua na Arena Castelão. Meus amigos, era isso. Meus amigos, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse material. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Boa tarde e noite a todos.